Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo. Eu sempre tenho o hábito de dizer, pela nossa querida TV Mundo Maior, o nosso abraço fraterno ao nosso querido André Marusso e a toda a sua equipe. E um abraço fraterno a você, o nosso telespectador, que é fiel ao programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos juntos estar mais esta oportunidade com este programa que tem gerado uma repercussão tão positiva. A cada companheiro que manda sua mensagem, que nos abraça quando estamos juntos em uma palestra. Agradecemos à TV Mundo Maior por nos proporcionar a oportunidade. Agradecemos aos telespectadores por abrir a porta do seu lar, do seu trabalho, de onde você estiver nesse momento, para que juntos possamos meditar sobre as obras de Allan Kardec. Se você quiser interagir conosco, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 19997782794. Quer escrever para o Sérgio? O e-mail dele é vilarsergio10@gmail.com. O meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. Interaja conosco para juntos formarmos o programa ABC do Espiritismo. André, qual é o capítulo que nós escolhemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós estamos vendo o Evangelho na sequência. Hoje vamos ver um capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, A felicidade não é deste mundo. Uma mensagem ditada por François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863, quando ele nos fala: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. É importante, eu gostaria de enfatizar, antes de começar a falar sobre essa mensagem, que quem falou sobre a felicidade foi o próprio Jesus. Quando Pedro pergunta para ele: Senhor, é possível encontrar a felicidade na terra? E Jesus então lhe responde: não, Pedro. Podereis encontrar uma felicidade relativa. A felicidade ainda não é deste mundo. A doutrina espírita não vem mudar uma vírgula daquilo que Jesus legou para a humanidade. Essa mensagem apenas vem nos fazer refletir o que é o planeta Terra. Ainda vivemos um mundo de provas e expiações. O planeta passará por mundos felizes? Sem dúvida. Nós não temos essa dúvida. O grande problema é que nós saímos do mundo primitivo, entramos no mundo de provas e expiações. O mundo primitivo, o mal impera sobre todas as coisas. O mundo de provas e expiações, o mal ainda impera, e é o mundo de regeneração que o Espiritismo decanta para todos nós, é que vem mostrar para a humanidade que o bem já vai começar a tomar conta do mal. Não significa que ainda não vai ter o mal. Depois teremos os mundos felizes e os mundos ditosos. São 5 estágios que a Terra há de passar. O mundo feliz, ou a felicidade, logicamente, quando Jesus diz não é desse mundo, primeiramente, para falar da felicidade, eu tenho que tentar compreender qual é o mundo que eu vivo, quais são as condições que eu tenho. Um mundo ainda de provas e expiações, onde a maioria está provando,
ou está espiando o seu passado criminoso, logicamente nós não podemos esperar muita coisa. Porque como a história da humanidade narra a violência pela qual o homem se impôs, logicamente não vamos aqui ser ingênuos de achar que nós sempre fomos vítimas da história da humanidade. Nós já fomos feitores, nós já tivemos as cruzadas, nós já tivemos as inquisições. O mal do homem é achar que ele é sempre a vítima. O mal do homem é quando fala da escravidão e dizer, eu fui o negro que apanhei. O mal do homem é quando dizer da época da Inquisição e dizer, eu fui aquele que foi queimado na Inquisição. O mal do homem, quando vamos para a época das cruzadas, ele diz, não, eu fui aquela criança colocada à frente dos combates. Nós sempre fomos aquela criatura vítima. E não é assim que a história nos mostra, porque se nós tivéssemos sido as vítimas, nós hoje já estaríamos numa condição muito melhor do que estamos. Então nós temos que raciocinar diante de uma linha correta, que nós já cometemos muitas atrocidades e é por isso que não encontramos ainda o caminho da felicidade. É simples assim. Não é, André Luiz? Falarmos de felicidade é muito relativo, porque cada pessoa a interpreta e a sente de um estágio diferente do outro, ao ponto de nós podermos afirmar que a felicidade para cada um de nós ainda é um simples ponto de vista. Para Chico Xavier, o que é felicidade? Ajudar uma mãe que perdeu seu filho através de uma carta psicografada. Chegar aos sábados à tarde, anos atrás, quando ele tinha atividade de peregrinação, levar um evangelho no lar, levar uma cesta básica, levar um reconforto. Para Chico Xavier, a alegria era poder pegar um dia todo e visitar um hospital de leprosos, um sanatório, uma penitenciária. Para outro grupo de pessoas, felicidade é roubar, é matar, é machucar. Então, o que é a felicidade num planeta tão relativo quanto se faz o nosso? É complicado, porque tudo é muito relativo. Mas com a visão espírita, nós começamos a perceber que precisamos amadurecer a felicidade. É muito bom termos a fortuna. Nos dá a oportunidade de viajar, de conhecer o mundo, de ir nos melhores restaurantes, de poder ter os melhores carros, de poder ter uma casa na praia, de poder ter uma casa num sítio, de poder ter uma casa confortável, de poder ter várias pessoas fazendo serviços domésticos, que se não tivéssemos a fortuna, caberia a cada um de nós fazermos. Mas a felicidade não está ligada à fortuna. A fortuna nos dá prazer. A fortuna nos dá uma vida cômoda. A fortuna nos dá uma vida de luxo, uma vida que eu vou conhecer tudo. Mas não é sinônimo de felicidade, é sinônimo de facilidade. O poder. Quantas pessoas não dizem assim, eu serei feliz quando eu tiver poder. O que é ter poder? É influência? É dirigir uma empresa, é dirigir um centro espírita, é dirigir uma nação? Mas o poder sem amor e responsabilidade, ele perde o seu real interesse e valor. Outros dizem assim, serei feliz o dia que eu for bonito. A beleza também não está ligada à felicidade. A beleza é uma das provações mais difíceis que uma pessoa pode ter na Terra, porque ligado à beleza vem o despertar sexual, a cobiça dos outros. E se eu não tiver os pés no chão e eu tiver tendência ao desvio da sexualidade, por exemplo, é uma porta aberta para eu usar esta ferramenta abençoada de modo equivocado. Vamos ler mais um parágrafo, já caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão
de que a terra é um lugar de provas e de expiações. É verdade. Todos sabem que eu trabalhei muitos anos em banco, fui gerente de uma agência bancária por muitos anos. E eu conheci um senhor muito rico. E esse senhor, certa feita, conversava comigo sobre as dificuldades da sua vida. Soube ele que eu era espírita e veio fazer algumas perguntas para que eu pudesse reconfortar seu coração. E ele contou-me o seu drama. Era um homem muito rico, extremamente rico, viajava para todo mundo, tinha uma vida altamente confortável, mas o filho, num acidente de moto, ficou paraplégico. E ele então, um dia, à minha mesa, conversando, me convidou para ir à sua casa. E eu fui à sua casa para fazer uma visita ao seu filho. E na sua casa ele começou a chorar, me contando o seu drama, e me disse: eu daria tudo o que eu tenho se eu tivesse a certeza de que eu iria ver o meu filho novamente voltar a andar. Aquilo me tocou profundamente. E eu comecei a perceber que as pessoas que não têm dinheiro reclamam da vida porque não tem dinheiro e queria ser rico. O rico, quando vem às suas provas, reclama porque queria ser pobre, porque não queria ter provas tão difíceis. A verdade é que é o que a mensagem de hoje vem trazer para nós. As provas estão tanto na classe dos mais ricos quanto dos mais pobres, porque é a dificuldade de cada um. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. Aí entra aquela visão toda equivocada de analisarmos o outro pelo que ele tem e não pelo que ele passa. Olhamos por fora, uma casa com uma bela fachada, com belos carros na garagem, mas será que já analisamos a vida que ele leva? O que levou para constituir aquele patrimônio? O que ele não faz para manter aquilo? Então nós temos que ser felizes com o que Deus nos emprestou. Muito, pouco, tendo ou não tendo, é o que Ele nos emprestou. Olhar para o próximo não vai fazer eu ter condições a mais ou a menos. Mas quando eu passo a olhar o que eu possuo, eu falo assim: Senhor, me dê força para pegar o que eu tenho, para pegar a minha oportunidade abençoada e seguir adiante. Nós, na condição de espíritas, não podemos esperar do planeta Terra, no atual momento que nos encontramos, uma felicidade que ainda não existe. Não sai daí não. Já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. É um breve intervalo. Queridos amigos, não disse? Já voltamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe, o André sempre tem dito, que nós já há um pouquinho mais de um ano elegemos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira alternada para falarmos dessa obra fantástica que é a obra que Allan Kardec nos trouxe. Então, hoje nós estamos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. O Evangelho, este livro tão popular no meio espírita e com tantos esclarecimentos. Antes de nós continuarmos a temática A Felicidade Não É Deste Mundo, nós sabemos que um centro espírita, para se manter, é através das campanhas, das doações, da ajuda, de modo geral. E aqui na cidade de Itapira, um dos departamentos do centro é a TV A Caminho da Luz, que tem um canal no YouTube, que é o youtube.com/TV A Caminho da Luz, e temos também uma editora que publica os livros para ajudar na manutenção da própria TV e também do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Até o presente momento eu já lancei 4 livros de minha autoria. Livros dos mais variados assuntos e das mais variadas temáticas. Sabemos da dificuldade de publicar um livro, de reeditar um livro. Todos os direitos autorais foram doados para a editora, não fica nada para mim. Quem puder nos ajudar,
entre na loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Lá tem livros, CDs, DVDs, um conteúdo grande à sua disposição, de modo seguro para ser adquiridos. Se puder, ajude a manter os projetos que já temos em andamento aqui, na cidade de Itapira. Dando continuidade, o Espírito Amigo continua a mensagem. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada dos homens e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência pluricelular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem, porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior felicidade. Aquilo que constitui a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. É interessante, né? Então, estamos aqui vendo que a felicidade não é um parâmetro que todos, vamos dizer assim, têm como uma única meta. Como já falamos ao longo do programa, a felicidade é um estágio do espírito. O espírito mau, orgulhoso, maldoso, ainda consegue encontrar a felicidade nos momentos de prazeres, dos vícios, da maldade. Os espíritos benévolos e que estão lutando para alcançar um determinado grau de evolução na Terra já conseguem alcançar a felicidade pelo prazer do próximo. Ou seja, quando ele ajuda alguém que necessita, e nós temos uma experiência já há mais de 30 anos que militamos na SOPA, o André tem trabalhado e dirigido o trabalho da SOPA, do núcleo Chico Xavier aqui em Itapira. Então, a experiência que nós temos é que às vezes um sorriso de uma criança, um sorriso de uma mulher que se encontra grávida, me faz lembrar uma cena, porque a gente vai aqui falando, as coisas vão vindo na nossa mente. Nós relembramos uma moça que veio tomar a sopa e ela repetiu ali 7, 8 vezes prato de sopa. E nós ali perguntávamos a ela, você não vai passar mal, minha filha? Ela falou, não, eu estou com muita fome. E depois ela contou o seu drama. Fazia 2 dias que ela não havia comido nada. E ela não sabia sequer se teria comida no dia seguinte. Então a gente começa a perceber que aquilo para nós foi uma grande felicidade, de saber que estávamos fazendo alguém feliz. E eu vou pedir para o André, que sempre conta uma história que nós também contamos nas nossas palestras, uma história do Chico, com referência àquele homem muito rico, aonde nós vamos ver o que é a felicidade, né, André Luiz? É verdade, certa feita chegou até o Chico um homem de grandes possibilidades econômicas, que já havia ido em vários lugares em busca da felicidade. E ele chega para o Chico e diz, Chico, eu tenho tudo que um homem sonha em ter. Eu tenho uma empresa, eu tenho várias casas, vários carros, eu posso viajar para onde eu quero, na hora que eu quero, tenho uma companheira carinhosa, prestativa, tenho filhos saudáveis, mas eu não me considero um homem feliz. Por que será? O Chico ouviu aquele depoimento com muita
com muito carinho, com muito respeito, e disse: meu filho, você não é feliz porque não faz ninguém feliz. O dia que você fizer uma pessoa feliz, você se tornará extremamente feliz. Então nós vemos que essa história, fazer a felicidade do próximo, é com um prato de alimento, é com uma palavra de otimismo, é com um olhar caridoso, é com um sorriso fraterno. As pessoas não precisam do nosso dinheiro para sentirem felicidade ou que os amamos. A felicidade é coisa pequena. A felicidade parte do coração. O homem está sempre armado quando uma pessoa vem em sua direção. Mas quando nós nos deparamos com estas histórias, nós passamos a ver que aquele irmão está necessitando do que nós temos de melhor, que é oriundo, proveniente de um sorriso, de um abraço, de uma atenção, de um carinho, da demonstração de afeto, que é o que na atualidade nós estamos vendo a cada dia a sua diminuição em termos de demonstração. É interessante, André, que nós vamos buscar uma passagem de Pedro no Evangelho Apócrifo, muito interessante. Pedro estava passando por uma praça pública, perto de uma sinagoga, conversando com alguns discípulos de Jesus, alguns amigos, quando um homem reconheceu Pedro e disse: Pedro, dai uma ajuda em nome de Deus. Pedro, naquele momento, ficou pensando, Jesus já havia partido para o mundo espiritual, já havia partido para o plano maior. Se Jesus estivesse aqui, o que Jesus faria? Porque ele colocou a mão nos bolsos e percebeu que não tinha nada. Então ele tomou um gesto. O que Jesus faria? Ele estendeu a mão àquele homem, falou: levanta-te. Aquele homem levantou, Pedro ajudou. Pedro deu um abraço carinhoso naquele homem e Pedro lhe diz: eu não tenho ouro e nem prata. O que eu tenho, eu vos dou. Veja, André, como é verdade a frase que você usou há pouco. Nós não precisamos colocar a mão no nosso bolso para dar ao pobre, como disse Irmã Teresa de Calcutá. Nós podemos muitas vezes doar o que nós temos de mais rico, de mais belo, que é as ações puras do nosso coração. Um abraço, um sorriso, um minuto para ouvir a dor daquele irmão e dar uma palavra de alegria, uma palavra de consolo. Isso também é caridade. Todos os domingos, às 6h30 da manhã, nós apresentamos pela Rádio Boa Nova o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Aquele que não puder assistir, já na segunda-feira, fica disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Cada programa tem a sua duração de 26 minutos. E nós falamos e realçamos a importância deste homem. Quando nós falamos do Chico, nós aprendemos muito. Porque falar de Jesus, falar dos apóstolos, falar dos discípulos, na linha do tempo, ocorreu há mais de 2000 anos. Falar do Chico, ouvir testemunhos de pessoas que conviveram com ele, contemporâneo de todos nós, é bem próximo e palpável. O Chico, nós podemos dizer assim, este era um homem feliz. Não tinha nada no campo da matéria. Órfão por parte de mãe aos 5 anos de idade. Sofreu todo tipo de perseguição pelos próprios espíritas que não compreenderam sua mensagem. Mas em momento algum deixou com que a revolta, com que o dissabor, com que as perseguições, com que as ingratidões, com que as lutas dentro da própria família falassem mais alto. O Chico tinha vários problemas de saúde. Não desanimou. Vários problemas com o seu pai, que não entendia nada da sua mediunidade e do seu trabalho. Várias perseguições por espíritas e não espíritas. E estava ali firme, porque ele sabia que o nosso planeta, se Jesus passou por tudo o que passou, não seria ele que estaria isento dos problemas. O Chico contava uma coisa interessante, André,
Quando ele estava assim depressivo, pelas dificuldades que abatia seu coração, pelas suas lutas, Emmanuel sempre se apresentava a ele e dizia: que foi, Chico? E o Chico então falava: eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. E Emmanuel falava para ele: Chico, levanta desta cadeira, vai até as famílias pobres, porque eles precisam de ajuda, e você vai ver que o seu problema é tão pequeno que você não deveria ficar reclamando. E o Chico também tinha aquela preocupação de quando não tinha um problema num dia, porque ele sabia que o dia seguinte teria problemas em dobro do dia anterior e daquele dia. Ele falava isso quando ele apanhava, né? Através das perseguições. Ele falava quando chegava à noite: ai, que preocupação, hoje eu não apanhei de ninguém. Porque o Chico sabia que no dia seguinte ele ia apanhar em dobro. Então nós sabemos que as dificuldades ainda são características do planeta de expiações e de provas, ou de provas e expiações, que ainda fazemos parte. Nosso tempo é muito pequeno, mas já se encerrou o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão, o nosso beijo no seu coração. E que possamos juntos continuarmos caminhando cada vez mais à busca da nossa evolução. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e um beijo na sua alma. Um beijo no coração de todos, até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.